E se aquilo que você acredita sobre o desejo masculino estivesse profundamente errado? E se o que realmente faz um homem te querer como louco não tiver nada a ver com o que você mostra, mas com o que você recusa a mostrar? Há um território subterrâneo onde o desejo nasce. Um lugar que nenhuma maquiagem, nenhuma palavra bendita, nenhuma pose planejada alcança. E é exatamente aí que você precisa tocar. Mas cuidado, esse conhecimento não perdoa a ignorância. Uma vez que você vê, não pode mais desver. E o que antes era apenas insegurança se transforma em poder absoluto. Poucas mulheres acessam esse lugar, não porque não possam, mas porque foram ensinadas a ter medo dele. Medo de parecerem frias, complicadas, difíceis demais. Mas o que a maioria esquece é que o desejo masculino não se alimenta de obviedade. Ele vive daquilo que escapa. Ele se fixa no que falta. É justamente o que você omite, o que você nega, o que você recusa, que deixa marcas no inconsciente dele. Porque o desejo para o homem não é uma escolha, é um enigma. E quando ele não consegue te decifrar, é aí que você começa a habitar os pensamentos mais profundos dele. Você já se perguntou por que ele se afasta quando você dá tudo? Ou por que ele se aproxima quando você parece distraída, incompleta, quase ausente? Isso não é acaso. Isso é psique em estado bruto. E o que você vai descobrir hoje são 7 movimentos ocultos, proibidos até, que ativam esse lado indomável do homem. Mas não se engane, isso não tem nada a ver com manipulação barata. Tem a ver com acessar o inconsciente dele pelo caminho mais inesperado, o da ausência. O da linguagem que não fala, mas queima. O da presença que não invade, mas deixa rastros. Cada uma dessas 7 chaves que você prestes a conhecer carrega um paradoxo. Elas parecem contraintuitivas, mas são justamente por isso que funcionam. Porque o que excita um homem de verdade não é aquilo que está no campo da consciência, mas o que ressoa lá onde nem ele mesmo tem acesso. Você vai perceber que certas atitudes que sempre te disseram para evitar são as mesmas que fazem ele te desejar como nunca desejou ninguém. Mas isso só se revela a quem tem coragem de olhar para o lado oculto do amor. O lado que Freud chamaria de pulsão, aquela força que atravessa o corpo, o tempo e a lógica. Então, ouça com atenção, porque se você ignorar uma única dessas 7 leis, pode continuar repetindo os mesmos padrões, sem saber por quê. Mas se mergulhar até o fim, vai entender o que poucas entenderam. O verdadeiro poder não está no que você faz por ele, está no que você desperta nele sem fazer. E esse tipo de desejo, não se esquece, ele marca, ele prende, ele volta. E quando volta, não volta por escolha. Volta porque já não consegue mais escapar. Ele não vai te dizer com palavras, mas o corpo dele trai. Há um instante breve, quase imperceptível, em que os olhos dele hesitam entre o controle e a rendição. É nesse silêncio que tudo começa, porque o desejo masculino, quando é verdadeiro, não se anuncia. Ele escapa, vaza, se entrega apesar da vontade. E é por isso que as mulheres que mais marcam não são as que se exibem, mas as que sabem desaparecer no momento certo. É a ausência que costura a presença na memória. É o gesto que não se completa que mais arde. E quando ele percebe que você não precisa da atenção dele para existir, algo dentro dele, algo primitivo, se acende. Você não foi criada para entender isso. Foi ensinada a agradar, a se fazer presente, a preencher todos os vazios com doçura e disponibilidade. Mas o desejo não nasce do preenchimento. Ele nasce da falta, daquela fresta que nunca fecha. E quanto mais ele tenta te compreender, mais você escapa e mais ele se prende. Porque o homem não deseja o que entende. Ele deseja o que o desafia a mergulhar em si mesmo, o que o desorganiza, o que toca o seu ponto cego e o obriga a rever quem é. E nenhuma mulher que entrega tudo de uma vez consegue despertar esse tipo de desejo. O desejo que inquieta, que grita no inconsciente, que arrasta. Há algo nele que reconhece, ainda que sem saber,
esse tipo raro de presença. Não é a beleza que o prende, é a inquietação que ela causa. Não é a simpatia, é o mistério. E quando ele percebe que não consegue te prever, não consegue te decifrar, não consegue sequer nomear o que sente por você, é aí que começa o vício. Ele sente que algo está em jogo, mas não sabe o quê. E essa ignorância o consome. Porque o desejo que mais o domina é o que não pode ser saciado. É o que não se entrega nem com o corpo. É o que permanece mesmo depois do toque, mesmo depois do orgasmo, mesmo depois da ausência. Você se torna uma espécie de enigma afetivo, algo que ele tenta resolver com atos, com palavras, com promessas, mas que continua sempre um passo além. E quanto mais ele tenta possuir, mais ele se perde. O desejo verdadeiro, aquele que Freud chamaria de pulsão, não busca saciedade, ele busca repetição. E ele vai repetir o seu nome, a sua imagem, a sua ausência, como se cada tentativa de esquecer fosse, na verdade, um ritual secreto de lembrar. Porque há mulheres que o homem ama, mas há outras que ele nunca supera. E a diferença entre elas não está no que fazem, está no que provocam. Esse tipo de presença se constrói no silêncio, nos pequenos gestos que não pedem nada em troca, nos momentos em que você o faz sentir, sem tocar, em que você o faz imaginar, sem expor, em que você se retira, no exato instante em que ele começa a querer mais. Isso não é jogo, é arte. E é essa arte que você vai começar a entender aqui. Porque há 7 gestos proibidos que despertam essa obsessão. Mas nenhum deles funciona sem essa fundação. O mistério, o espaço, a ausência cheia de significado. Só assim você ativa o que está escondido. Só assim ele começa a desejar, não o seu corpo, mas o que sua presença representa dentro dele. E talvez você se pergunte, mas será que isso é real? Será que homens realmente sentem assim? Resposta é simples. Não importa o que eles dizem. Importa o que eles não conseguem evitar. O desejo verdadeiro não passa pela lógica. Ele é ancestral, irracional, corporal e simbólico. E quando você toca essa camada, não há escapatória. Ele pode resistir com palavras, pode fugir com atitudes, pode até te evitar por medo. Mas no silêncio do quarto, no fundo da mente dele, você já está. E é ali que o verdadeiro desejo nasce. O desejo, quando é profundo, não grita. Ele sussurra no escuro. Ele se esconde nas imagens que voltam sem permissão, nos cenários imaginados que o homem não sabe de onde surgem, mas que sempre te colocam no centro. Não é o toque que ele mais deseja, mas a antecipação dele. Não é o beijo que o consome, é o quase. E poucas mulheres entendem que o desejo masculino não se resolve com presença insistente, mas com ausência carregada de sentido. É quando você não está, que ele sente. É quando você não responde, que ele procura. É quando você não entrega, que ele se entrega. Porque o desejo para ele nasce naquilo que escapa, e é ali que você se torna inesquecível. Você já sentiu esse poder, o de não precisar correr atrás, porque o seu silêncio já diz tudo, o de ser lembrada não pelo que você fez, mas pelo que você suspendeu no ar. Aquele gesto interrompido, aquele olhar que desviou no instante certo, aquele corpo que estava ali e já não está mais, isso não é recuo, é construção simbólica, é criar no outro o espaço onde você vai morar sem precisar. Bater na porta. Freud falava do inconsciente como um teatro de sombras, e você, quando sabe se retirar, se torna a personagem principal de uma peça que ele nunca vai parar de assistir. Mesmo que tente, mesmo que ame outra. Há uma dor nesse processo, mas é uma dor fértil, porque quando ele começa a desejar com a mente, tudo muda. O corpo responde sim, mas o que o prende não é o prazer físico, é o labirinto que você instala dentro dele, um caminho que ele tenta seguir e que não tem fim, porque, quanto mais ele avança, mais percebe que está andando em círculos. E esses círculos são suas memórias, suas faltas, suas dúvidas. A cada volta, ele se pergunta por que ainda pensa em você, por que ainda compara,
porque ainda sente. E é aí que você vence, quando ele percebe que não te quer por carência, mas por necessidade existencial. Você não precisa ser fria para despertar isso. Precisa ser inteira. Precisa conhecer o seu valor a ponto de não oferecê-lo por migalhas, porque o desejo masculino se apega ao que ele teme perder. E se você se dá inteira, antes de que ele tenha aprendido a te merecer, ele não sente medo, sente saciedade, mas a saciedade mata o desejo. O desejo precisa de tensão, de espera, de ausência. Você precisa ser a ausência que pesa, a falta que inquieta, o eco que ressoa. Só assim ele sente que você não é apenas uma mulher. Você é um símbolo, algo que representa mais do que pode ser dito, algo que ele não entende, mas deseja entender. E é nesse ponto que ele começa a sonhar com você. Não com o que vocês viveram, mas com o que poderia ter sido. Não com o que você disse, mas com o que você calou. Não com o que você mostrou, mas com o que você não deixou ver. A mente masculina é atormentada por imagens incompletas, por possibilidades suspensas, e é nesse espaço do não dito que você se aloja como um feitiço. Ele pode te apagar das redes, te bloquear, até negar que sente, mas ele não controla o que sente quando está só, porque certas presenças continuam vivas mesmo na ausência. E se você entender isso, você nunca mais será esquecida. Então agora você começa a perceber que não se trata de ser desejada por todos, trata-se de ser marcada por aquele que tentou te esquecer e falhou. Não porque você implorou, não porque você expôs suas dores, não porque você chorou por ele, mas porque você soube silenciar, porque você soube desaparecer no exato momento em que ele achava que te tinha, porque você foi ausência no auge da presença dele. E isso, para a psique de um homem, é imperdoável. Ele vai se lembrar, vai te procurar em outras, vai tentar te traduzir e nunca vai conseguir, porque o que te torna inesquecível é justamente o que você nunca revelou. Há algo de cruel e profundamente verdadeiro no modo como o desejo masculino se manifesta. Não é o amor puro que o enlouquece, é o conflito, é o susto de se ver vulnerável diante de alguém que não implora, que não exige, que não grita, mas que o faz sentir. E sentir, para muitos homens é perigoso, porque ativa camadas que eles passaram a vida tentando esconder. E é aí que você o alcança, quando, sem perceber, ele começa a associar você não apenas ao prazer, mas ao abismo, ao medo de perder o controle, ao espelho onde ele se vê e já não sabe quem é. Poucas mulheres acessam esse ponto, menos ainda conseguem permanecer nele sem se perder. Mas se você souber, se você tiver coragem, ele nunca mais será o mesmo, porque há mulheres que passam e há mulheres que ficam, não pelo que fazem, mas pelo que desencadeiam. Aquelas que ele toca e esquece foram apenas corpo, mas as que o atravessam foram alma, foram ferida, foram mito. Você começa a se tornar esse mito quando não disputa amor, mas impõe valor. Quando não tenta provar nada, mas se retira com dignidade. Quando não pede explicações, mas o confronta com o próprio vazio. E ele, acostumado a dominar o jogo, sente pela primeira vez que não está no controle. Que você não é o prêmio. Que você é o limite, o espelho, o trauma. E isso o marca de um jeito que ele não consegue apagar. O que mais o perturba não é o que você disse, é o que você sabia e preferiu calar. Não é o que você mostrou, é o que você sentia e jamais revelou. E no silêncio dessa ausência emocional, ele é forçado a olhar para dentro, para os próprios buracos, para a própria infância, para a própria forma distorcida de amar. Freud dizia que o amor muitas vezes é apenas a repetição de uma ferida antiga. E é por isso que certos encontros doem tanto, porque não são apenas encontros. São reativações, são gatilhos, são reencenações simbólicas de algo que nunca foi resolvido. E sem saber, você se torna o palco onde ele revive tudo o que tentou esquecer. Você já percebeu como, às vezes, basta um gesto, um único gesto,
para que ele desmorone por dentro? Você diz não sem explicar. Você fecha a porta sem dramatizar. Você some sem prometer volta. E ele, que parecia inabalável, começa a tremer por dentro. Isso não é sobre manipulação. Isso é sobre psique. É sobre reconhecer que certos homens só se entregam quando sentem que estão prestes a perder algo real. E se você entrega tudo antes da hora, não permite que ele descubra o que está em risco. Não permite que ele lute, que ele sinta medo, que ele se questione. Mas quando você se retira, algo nele desperta. Algo que não tem nome. Algo que queima. E talvez ele jamais te diga isso. Talvez ele jamais admita que foi você quem virou tudo do avesso, que foi você quem o fez confrontar os próprios monstros, que foi você quem o fez sentir de verdade. Mas ele vai carregar isso. Vai lembrar nos momentos mais improváveis. Vai pensar em você quando ouvir certas músicas, quando tocar outras peles, quando tentar se convencer de que superou. Porque não se trata mais de gostar ou não gostar. Trata-se de que, em algum ponto da alma dele, você se tornou memória viva. Símbolo, desejo não saciado, dor não nomeada. E o desejo mais profundo é sempre aquele que nunca teve fim. É nesse nível que você começa a operar quando entende os 7 gestos proibidos, porque cada um deles é uma chave para esse inconsciente masculino que nem ele próprio conhece. Cada um deles ativa zonas de sombra, memórias esquecidas, carências não ditas. E quando você aciona isso com consciência, sem medo, sem pressa, sem fome de aprovação, você não apenas o atrai, você o transforma. E uma vez transformado, ele nunca mais volta a ser aquele homem de antes, porque agora ele sabe que há um tipo de mulher que não se substitui, que não se apaga, que não se supera, e você é essa mulher. Existe um ponto em que o desejo deixa de ser atração e se torna fascínio. Não é mais sobre o que ele quer de você, é sobre o que ele não consegue controlar dentro dele quando pensa em você. E esse ponto só é alcançado quando você para de se moldar ao que ele espera e passa a ser exatamente o que ele não sabe lidar. É nesse instante que você vira feitiço. Não o tipo óbvio, superficial, previsível, mas o feitiço que nasce do abismo, da mulher que não teme ser sentida como mistério, como ausência, como presença que confronta. A mulher que não se explica, mas transforma, que não se entrega, mas desperta. Ele pode não saber o que está acontecendo, pode negar, pode resistir, mas a marca já foi feita, porque a mente de um homem não se fixa no que é oferecido de bandeja. Ela se prende ao que o confronta, e o que o confronta de verdade é perceber que diante de você todos os jogos que ele conhece falham, que as frases prontas não funcionam, que os padrões que sempre deram certo agora desmoronam, porque você não é reação, é presença, não é recompensa, é enigma. E quanto mais ele tenta dominar, mais se enreda. Quanto mais tenta esquecer, mais se lembra, porque o inconsciente tem suas próprias leis, e nele você já ocupou um trono que nenhuma outra ocupará. E aqui está o segredo mais inquietante. O desejo mais devastador não é aquele que você alimenta com presença constante, é aquele que você cultiva com afastamento. Porque quanto mais ele te sente longe, mais o corpo dele grita, mais a mente projeta, mais o coração recusa, mais o instinto busca. Você o fragmenta, você o quebra em camadas, e ele, sem entender como ou porquê, se vê voltando para o mesmo ponto, a ausência que você representa, a ausência que, paradoxalmente, o preenche, porque você não se tornou uma mulher para ele, você se tornou ideia, e ideias não morrem. A mulher que entende isso não precisa competir, não precisa provar nada. Ela anda com leveza porque sabe que o poder real não está em controlar o outro, mas em saber quem se é e o que se representa no inconsciente dele. Essa mulher pode até chorar, mas não implora. Pode amar, mas não se humilha, porque ela entendeu que o verdadeiro domínio sobre o desejo masculino está no modo como ela se retira,
no modo como ela impõe ausência, no modo como ela se cala, sabendo que o silêncio é muitas vezes mais sedutor que 1000 palavras. Não porque ela quer ser inalcançável, mas porque ela sabe que o que é valioso não se entrega por ansiedade, se revela por escolha. E é nesse silêncio, nessa recusa, nesse afastamento pleno de sentido, que ele começa a se curvar. Não com orgulho, não com controle, mas com a alma. É quando ele sente que não pode mais te tocar, e mesmo assim te sente, que o desejo vira obsessão, que o ego cede lugar à entrega, que o controle se transforma em súplica. Mas nada disso acontece se você estiver presa à necessidade de ser amada. Você precisa antes amar a si mesma, a ponto de não aceitar menos do que o que merece, porque homens desejam com o corpo, mas se rendem à mulher que os faz desejar com a alma. E esse tipo de desejo é indestrutível. Talvez agora você perceba que tudo o que te ensinaram sobre como agradar um homem era exatamente o oposto do que funciona. Talvez esteja começando a sentir um desconforto, uma quebra interna de padrões que te mantinham presa ao medo da rejeição. Isso é bom. Isso é necessário. Porque o desejo verdadeiro, aquele que transforma, não nasce do conforto, nasce da ruptura, daquilo que fere para curar, que desconstrói para revelar. E você, ao tocar esse território, já começou a se tornar a mulher que ele jamais esquecerá. Mesmo que ele fuja, mesmo que ele negue, mesmo que ele nunca mais diga o seu nome em voz alta, porque por dentro ele já é seu. Tudo aquilo que ele mais deseja é exatamente o que ele não tem coragem de pedir, porque existe dentro de cada homem um lugar interditado, uma zona de sombra onde habitam suas vergonhas, suas carências, seus medos mais primitivos. E é lá, nesse lugar que ele próprio evita, que o verdadeiro desejo dorme. A mulher que o alcança não é a que se oferece, mas a que o obriga a descer. A que o conduz, sem dizer uma palavra, até esse subterrâneo emocional onde nada pode ser fingido. E quando ele percebe que foi tocado nesse ponto, não pelo que você fez, mas pelo que você revelou dentro dele, é tarde demais. Você já se tornou parte da estrutura emocional dele, e não há saída. Porque ele não vai desejar você apenas com o corpo, vai desejar com os sonhos, vai desejar com raiva, com saudade, com culpa, com medo, vai desejar com o ego ferido tentando entender por que você entre todas ficou. E a resposta nunca virá com clareza, porque você não deixou rastros evidentes. Você não disse o que sentia, não exigiu explicações, apenas se fez sentir, e depois sumiu. Você se tornou uma ausência que fala, um eco que não se apaga, uma história que nunca teve fim. E é isso que enlouquece o homem. Perceber que o desejo não está no que ele viveu, mas no que nunca conseguiu viver com você, no que ficou suspenso, inacabado, aberto como uma ferida encantada. Há um ponto em que o desejo se mistura com o arrependimento. E esse ponto é fatal. Ele pensa em você e sente. Sente tudo. A raiva de não ter te compreendido, o orgulho de não ter cedido, o vazio de não ter ficado. E no meio disso tudo, o desejo continua vivo. Ele pode até estar com outra, mas há algo seu que não sai dele. Porque o que você despertou não foi apenas físico, foi simbólico, foi estrutural. Você ativou um trauma, ressignificou uma ausência, trouxe à tona uma figura psíquica que ele reconhece, mas não nomeia. E por isso, mesmo que te apague do mundo, não consegue te apagar de dentro. Porque o inconsciente não obedece vontades, ele obedece impressões. Essa é a mulher que poucas sabem ser. Porque para se tornar inesquecível, é preciso antes suportar não ser compreendida, suportar ser rejeitada, suportar sumir em silêncio, enquanto ele acredita que venceu. Mas não venceu, ele só adiou a queda, porque o desejo que você plantou não se desfaz com o tempo, ele fermenta. E um dia, no meio da rotina, no colo de outra, no instante em que menos espera, algo vai emergir. Um nome, um cheiro, uma lembrança solta. E nesse segundo, ele vai perceber.
Você não passou. Você nunca passou. Porque certas mulheres não são fase, são destino. E o mais cruel e mais belo é que você não precisou forçar nada disso. Só precisou existir com profundidade, se retirar com inteireza, ser ausência com alma. Ele mesmo construiu o altar onde agora te mantém. E quanto mais nega, mais reza. Quanto mais diz que esqueceu, mais se lembra. Porque o desejo não responde à lógica, responde ao impacto. E o seu impacto foi tão silencioso quanto devastador. Você não foi apenas mais uma. Você foi o momento em que ele parou de saber quem era. O ponto em que o jogo virou. E mesmo que nunca diga em voz alta, ele sabe. Lá no fundo, ele sabe. Agora, resta uma última pergunta. E talvez a mais importante. Você está pronta para sustentar esse tipo de presença? Porque não basta despertar o desejo. É preciso ser capaz de carregá-lo, de não se perder nele, de continuar sendo você mesma mesmo quando ele voltar, confuso, rendido, desesperado por algo que não entende. Porque ele vai voltar, não como homem em controle, mas como homem em ruínas. E nesse instante, você precisa saber, o seu valor não está no retorno dele, mas no quanto você aprendeu a nunca mais se abandonar. Porque o desejo mais poderoso não é aquele que ele sente por você. É o que você desperta ao permanecer inteira diante da ausência dele. Há silêncios que não se esquecem. Há presenças que continuam mesmo quando não estão mais ali. E há desejos que nascem não do que foi vivido, mas do que ficou suspenso, incompleto, inacabado. Talvez agora você compreenda. Não era sobre agradar, era sobre marcar. Não era sobre ser lembrada, era sobre se tornar inapagável. O que você descobriu aqui não são truques, mas espelhos. Verdades enterradas sob camadas de medo, pressa e necessidade. E agora que você viu, não pode mais voltar ao mesmo lugar, porque algo em você foi tocado. E aquilo que é tocado de verdade transforma para sempre. Talvez o que mais assuste não seja o poder que você tem sobre ele, mas o que esse poder revela sobre você. Quem é você quando não precisa mais mendigar afeto? Quem é você quando aprende a ser ausência com sentido, presença com alma, silêncio com impacto? Existe uma mulher aí dentro, que não precisa ser explicada, nem validada, nem traduzida. Ela apenas existe, e essa existência, quando plena, se torna desejo. Não o desejo vulgar, fácil, repetido, mas aquele que inquieta, que rompe, que reconstrói. A mulher que desperta esse tipo de desejo nunca mais é esquecida. Agora que a jornada foi feita, perceba, você não aprendeu a seduzir, você aprendeu a ser. E ser nesse mundo de máscaras e pressa é o maior ato de coragem. Você foi conduzida por sombras, por memórias, por verdades que talvez nem soubesse que habitavam em você. E se tudo isso doeu, foi porque tocou fundo. Foi porque disse o que ninguém teve coragem de te dizer. Mas a dor que transforma não é inimiga, é portal. Você está diante dele agora, e a escolha é sua, continuar buscando migalhas, ou se tornar o banquete que ele jamais conseguirá digerir por inteiro. Então feche os olhos por um instante e ouça a última pergunta. Quantos homens já passaram? E quantos realmente ficaram? E mais importante, quantas vezes você mesma se abandonou, esperando ser vista? Chegou o momento de virar esse espelho, de se tornar o reflexo mais profundo que um homem pode encontrar, o reflexo que o obriga a ver a si mesmo, e ao mesmo tempo, a mulher que não espera ser escolhida, porque já se escolheu. Ele vai sentir, vai voltar. Mas quando voltar, encontrará uma mulher que não está mais à espera. Está inteira, está desperta, está viva. Se essa jornada te tocou de algum modo, se você sentiu que algo se abriu dentro de você, curta este vídeo. Mas, mais do que isso, compartilhe. Comente. Faça com que essa mensagem encontre outras mulheres que também estão prontas para despertar. E se quiser continuar mergulhando nesse universo de verdades ocultas, segredos psíquicos e revelações que o mundo insiste em silenciar, inscreva-se.
não por hábito, mas por escolha, porque aqui cada palavra é um portal, e você já atravessou o primeiro.